Mateus capítulo 16, versículo de número 18. Todos encontraram, podemos dizer amém? Amém. Assim está escrito na palavra de Deus: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que nós devemos estudar a respeito da igreja? Eu encontrei pelo menos 3 respostas pelas quais nós devemos estudar este assunto tão importante. A primeira razão pela qual nós devemos estudar a respeito da igreja é porque as Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela fala a respeito da igreja. Dos 27 livros do Novo Testamento, os 4 evangelhos sinóticos, os 3 evangelhos de João, mostram o fundador da igreja, o Senhor Jesus Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos vai nos mostrar como a igreja nasceu e como foi o seu desenvolvimento. Nós encontramos as epístolas paulinas, o apóstolo Paulo escrevendo a igrejas locais, ele escreve as pastorais para pastores de igrejas. As epístolas gerais, elas foram escritas também para igrejas. E o Apocalipse, ele também apresenta igrejas recebendo orientações do Senhor Jesus. Portanto, nós temos um excelente farto material na Bíblia a respeito da igreja. Essa é a primeira razão. A segunda razão pela qual nós devemos estudar a respeito da igreja é porque nós podemos conhecer a sua doutrina e reconhecer que ela é tão importante quanto as outras, a soteriologia, a bibliologia, a cristologia, a escatologia. Essa doutrina é tão importante quanto as outras. E a terceira razão que nós devemos estudar é porque fazemos parte da igreja. Nós fazemos parte da igreja, nós somos a igreja. E à medida que nós conhecemos bem a respeito dela, nós podemos defendê-la de ataques e críticas de pessoas que não a conhecem. E ultimamente a igreja ela tem sido, não vou dizer ultimamente, mas ela tem sido terrivelmente atacada. E à medida que nós a conhecemos bem, então nós podemos defender de críticas de pessoas que não as conhecem. Pois bem, essas são 3 razões pelas quais acredito que nós devemos estudar a respeito deste assunto. E a definição da palavra igreja. A palavra igreja, ela traduz o vocábulo grego, creio que a maioria dos irmãos sabem, eclésia. Ela é composta com a preposição ek, para fora, e o verbo kaleo, chamar, logo significa chamados para fora. Originalmente, os cidadãos de uma cidade, eles eram chamados mediante o toque de uma trombeta, que os convocava para se reunirem em assembleia em um local determinado, a fim de tratarem de assuntos comunitários. Da mesma forma, a igreja, isso aqui para nós, eu acredito que a maioria de nós sabemos, mas eu quero apenas recapitular essa introdução. Da mesma forma, a igreja é um grupo de pessoas chamados para fora do mundo, para fora do pecado e da vida alienada de Deus, para formar um povo seleto, especial e pertencer a Deus e servi-lo. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e versículo de número 10. Então eu vou repetir essa definição de igreja. Igreja é um grupo de pessoas chamadas para fora do mundo, para fora do pecado e da vida alienada de Deus, para formar um povo seleto, especial, para pertencer a Deus e servi-lo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, versículo 10, e Tessalonicenses capítulo 1 e versículo de número 9. Então aí está uma definição da igreja. A igreja no sentido neotestamentário. E aí no questionário você vai encontrar algumas perguntinhas que pode ajudar você a estar respondendo. Qual que é a natureza da igreja? A natureza da igreja, como que ela é? Esse povo que foi chamado para fora do mundo, para pertencer exclusivamente ao Senhor.
A Bíblia Sagrada, ela nos apresenta algumas metáforas, linguagens figuradas, para descrever a natureza da igreja. E cada uma dessas metáforas, elas vão retratar um aspecto diferente da igreja. E eu gostaria de ver junto com os irmãos algumas dessas metáforas que nos ajudam a entender a natureza da igreja. São aspectos diferentes, mas que diz como ela deve viver e o que ela deve fazer. E a primeira que eu pontuo aos irmãos é a igreja como o corpo de Cristo. Nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, essa expressão paulina. A igreja como corpo de Cristo também nós encontramos em Efésios capítulo 5, versos 22 e 23. Ela é um organismo vivo, formado por aqueles que pela salvação receberam uma nova vida através da fé em Jesus Cristo. Através dessa figura de linguagem, o apóstolo Paulo está enfatizando a verdadeira união que é essencial à igreja. O Espírito Santo, ele habita em cada membro do corpo de Cristo, e o Espírito Santo, ele legitima essa união. Nós, como membros do corpo de Cristo, todos os cristãos, todos que nasceram de novo, nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, o recebeu como seu único Senhor e seu suficiente Salvador, o Espírito nos batiza no corpo, para que nós então sejamos a igreja do Deus vivo. Por essa razão, os membros do corpo de Cristo, isso é muito interessante, devem agir com cautela, para que não haja no nosso meio divisão ou cismas no corpo de Cristo, mas antes todos os membros tenham igual cuidado uns dos outros. A igreja como corpo, e a cabeça deste corpo é o próprio Senhor Jesus, Efésios capítulo 1, verso 22 e 23, que é o Salvador deste corpo, recebe dele toda a orientação e governo. A igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, e toda a orientação que a igreja recebe vem do seu cabeça, que é o Senhor Jesus. Como um corpo não pode existir sem cabeça, assim também a igreja não tem nenhuma condição de subsistir sem Cristo, que é a sua cabeça. É impossível. Impossível uma igreja, no sentido neotestamentário, ela subsistir sem a presença do Senhor Jesus. É dele que vem todo o governo. Uma segunda metáfora para descrever a ação da igreja é a igreja como um templo. 1 Coríntios 3,16, a igreja como um templo constitui um símbolo que apresenta os crentes como pedras vivas, que são edificados sobre o verdadeiro fundamento, que é Cristo, o Filho do Deus vivo, o texto que nós fizemos a leitura bíblica de introdução. Jesus, ele é a pedra de esquina, sobre a qual todos os membros da igreja, individualmente, estão fundados e sobre-edificados. E uma vez estando edificados e sobre-edificados sobre Jesus, que é a rocha, então desfrutamos de firmeza, desfrutamos de segurança que essa rocha nos proporciona. Aqueles, é claro, óbvio, que estão edificando a sua casa sobre a rocha. E abrindo um parênteses, e depois eu pretendo fechar, nós estamos vivendo um tempo extremamente delicado, são dias trabalhosos, dias difíceis, a Bíblia diz isso, e eu creio que nós estamos vivendo esse tempo. E Jesus, ele disse a respeito de duas classes de pessoas, aqueles que ouvem e não praticam, e aqueles que ouvem e praticam. Ele fala que é semelhante ao que edificou na areia
e aquele que edificou sobre a rocha. Eu entendo que nesses últimos dias, Deus ele está permitindo que o vento assopre, Ele está permitindo que a tempestade venha contra a nossa casa, as nossas vidas, para testar qual é o fundamento da nossa vida. Aonde é que nós temos edificado a nossa vida, a nossa família, o nosso ministério, aonde ele está sendo edificado? Muitas situações, e eu pensando, como o pastor Otto disse, você perguntar para você mesmo, e foi uma das perguntas que eu me fiz, partindo da igreja como um templo, Jesus como o alicerce, o fundamento que nos traz firmeza e segurança, quantos anos ouvindo pregações, quantos anos aluno da escola dominical, cursos teológicos, estudos, quanto conhecimento nós temos adquirido, quantas mensagens nós temos ouvido, e agora Deus está permitindo que situações elas venham testar a nossa base, qual é a nossa edificação, para que não haja nenhuma sombra de dúvida de que realmente nós estamos edificados em Jesus, porque as lutas elas virão, os vendavais virão, as tempestades elas virão, mas se nós decidimos edificar sobre a rocha que é o Senhor Jesus, nós podemos ficar despreocupados, porque a nossa casa ela não vai cair, a nossa casa ela não vai ruir. Agora, se a casa ela está edificada sobre areia, então as tempestades elas virão e depois veremos o prejuízo. Pode ser uma casa bela por fora, belas janelas, bela pintura, um ótimo designer, mas o que vai sustentar realmente é a base. É a base. Então, se você está edificando a sua vida, a sua família, o seu ministério em Jesus, que é a rocha, então você vai passar pela tempestade. Agora, se a nossa vida ela está sendo edificada em cima de resultados, quantas pessoas estão onde estamos, se nós estamos edificando a nossa vida em elogios, então tudo isso não vai ruir, isso aí não suporta as provas que vêm. Mas como nós temos aqui a igreja como um templo, onde o Espírito Santo habita e Jesus sendo fundamento, as tempestades elas continuarão a vir, mas você vai passar por todas elas em nome de Jesus, porque o seu alicerce é Jesus, é essa rocha que nos dá segurança, que nos dá estabilidade. E Deus permite essas situações para provar, aonde nós estamos edificando. Tantos anos ouvindo a palavra de Deus, qual é a motivação do nosso coração. Esse fundamento, ele não pode jamais ser substituído por outro. Paulo fala isso em 1 Coríntios 3,11, ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, é Jesus. Porque qualquer outro fundamento, tudo vai se desmoronar. A família ela é importante, mas ela não pode ser o fundamento de sustentação da nossa vida. A juventude também não pode, porque nós envelhecemos. A base de sustentação também não pode ser a saúde, porque nós podemos adoecer. E nós encontramos homens de Deus que mesmo doentes não deixaram de cumprir o chamado de Jesus. No caso Paulo, mesmo doente ele cumpre o chamado do Senhor. Então nós não podemos substituir este fundamento que é Jesus por outro. A pergunta, por que nós trocaríamos um fundamento sobre a rocha por um outro fundamento numa areia? Por que faríamos isso? Isso não seria uma atitude sábia. Todos sabemos que uma casa edificada sobre a rocha, sobre a areia, ela vai desmoronar, é uma questão de tempo. É apenas uma questão de tempo. O tempo não é o nosso inimigo, o tempo é um grande amigo que vai revelar aonde nós estamos edificando a nossa vida.
Por isso que nós sempre ouvimos o pastor falando, né? Nós direcionamos as pessoas a Jesus, nós conduzimos as pessoas a Jesus. E essa é uma característica, né, do cristianismo, apontar as pessoas para Jesus, porque o dia que você não estiver, mas se as pessoas estiverem em Jesus, eles vão sentir saudades e vão guardar boas recordações, mas a vida deles jamais será abalada, porque eles estão edificados sobre o fundamento inabalável que é o Senhor Jesus. Então nós temos que ter essa consciência. E o apóstolo Paulo falando aos Colossenses que em Cristo tudo subsiste, tudo vai subsistir, tudo vai continuar existindo em perfeita harmonia. Então nós, como igreja, nós não podemos substituir este fundamento, ele é insubstituível. Porque se eu falar aqui para levantar a mão, quais dos meus irmãos que estão passando pelas provações da vida, provavelmente 90% vai levantar as mãos. 90% vai levantar as mãos. Mas é Deus testando o nosso alicerce, a nossa base. E eu digo para você, em nome de Jesus, se você está edificando a sua vida sobre a rocha que é Jesus, se você é a igreja do Deus vivo, fique despreocupado, no quesito de que a tua casa não vai desmoronar, a sua família não vai desmoronar, porque Jesus te dá sustentação. Agora, construir a nossa vida em cima de qualquer outra coisa, elogio, resultado, ministério, reconhecimento, tudo isso é areia. Tudo isso aí passa. Eu falava com a Silvânia ontem, pastor, nós estávamos na mesa, e ontem foi a tarde, a gente conversou, tomando café, passamos a tarde conversando, e a nossa preocupação, quando chegarmos na nossa velhice, nós olharmos para trás e falei, meu Deus do céu, o que realmente importa na nossa vida não é muita coisa não, gente. Não é muita coisa não. E Jesus falou para Maria, o que realmente importa é a boa coisa, e a qual ninguém lhe tirará. E alguém disse que 80% do que nós fazemos, outras pessoas podem fazer no nosso lugar. 15% do que fazemos, pastor, outras pessoas com treinamento podem fazer o que fazemos e podem fazer melhor do que fazemos. Sobra 5%. E destes 5%, ninguém pode fazer no nosso lugar. Ninguém. Ninguém pode ser esposo da minha esposa, só eu posso ser esposo da Silvânia. Ninguém pode ser pai dos meus filhos, porque só eu posso ser pai do Caleb e da Damas. Ninguém pode comer no meu lugar, porque só eu realmente posso me alimentar. Então tem coisas que ninguém pode fazer no meu lugar. E eu falei, o cuidado que nós devemos ter é quando chegarmos lá na frente, que a fase da maturidade deve ser assim, não necessariamente que o envelhecimento signifique maturidade, não necessariamente. Mas quando nós chegarmos na fase madura da vida, que você já passou por tantas experiências, passou por tantas situações, e você ao longo da vida foi adquirindo conhecimento e recebendo de Deus sabedoria, e nós olharmos para trás, eu falei, Vaninha, se a gente não tomar cuidado, nós vamos olhar para trás e nem será necessário chegar no tribunal de Cristo. Nós vamos olhar para trás e vamos ver que muitas coisas que fizemos não passará de madeira, feno e palha. Nós não fizemos aquilo que Deus nos mandou fazer. E nós fizemos aquilo que Deus não nos mandou fazer. Nós gastamos a nossa energia naquilo que não era a prioridade. Então nós precisamos reavaliar aonde nós estamos edificando a nossa vida. Aonde nós estamos. Se Cristo, Ele é o fundamento. Se nós não estamos trocando este fundamento por outras coisas, por outras situações, porque o resultado vai ser que tudo vai se desmoronar. Bom, outra metáfora da igreja
ela é apresentada como um castiçal. Apocalipse capítulo 1, versículo 20. A igreja como um castiçal é um símbolo que o próprio Senhor Jesus ele utilizou. Apocalipse 2, 1. O castiçal usado no tabernáculo, ele era uma coluna com uma haste, uma lâmpada central, de onde saíam 6 braços laterais, 3 de cada lado, com lâmpadas em cada braço. A coluna com pedestal simboliza Jesus, pois ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo, João 8,12. Os braços que saem dos lados da coluna representam os crentes, os quais, ligados em Jesus, como a vara ligada na videira. Os braços têm em Jesus o seu fundamento. Por estar ligados a Jesus, cada crente se torna luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14, Filipenses 2,15, um texto interessantíssimo. Esse símbolo evidencia que sem Jesus não há castiçal e também não há brilho. E a igreja, como castiçal, ligados a Jesus, nós devemos dissipar as trevas que existem no mundo. O apóstolo João ele disse: o mundo jaz no maligno. Em Isaías diz que as trevas elas cobrem a terra. Mas a igreja, nessa linguagem de castiçal, ela tem a responsabilidade de dissipar todas as trevas que estão à sua volta. E para que isso aconteça, nós precisamos estar ligados em Jesus, assim como os ramos estão ligados na videira, porque a seiva vem da videira para os ramos. E nós só podemos brilhar à medida que nós estamos em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala em 3,11 que Jesus ele é fundamento, é um fundamento que ele é insubstituível, porque é ligado em Jesus que nós brilhamos, nós somos a luz do mundo. E à medida que nós brilhamos, as trevas são dissipadas, o nome do Senhor é glorificado, porque os homens verão em nós essa luz que resplandece através de um caráter moldado, lapidado, transformado, porque nós produziremos obras que os homens verão, que vai manifestar o caráter de Deus. Então, uma das características da igreja é essa, é a luz do mundo. Isso não é pouca coisa, irmãos. Isso não é pouca coisa. A luz do mundo é uma responsabilidade maravilhosa. Outra metáfora também é a igreja como rebanho. Atos capítulo 20, verso 28, quando Paulo chama os anciãos de Éfeso, ele passa ali algumas orientações. A igreja como rebanho é designada pelo símbolo que a Bíblia usa no Antigo Testamento para o povo de Deus. Salmo 103, verso 3. O Novo Testamento apresenta a igreja como o rebanho de Deus, onde Jesus é o bom pastor. João 10, 11. E ele também é o sumo pastor deste rebanho. 1 Pedro 5,4. Jesus mesmo disse, em João 21,16, apacenta as minhas ovelhas. O apóstolo Pedro repetiu a mesma ordem para os servos de Deus, para os obreiros. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Esse símbolo da igreja como rebanho, ela vai mostrar para nós as grandes bênçãos que Deus tem para o seu povo. Primeiro, Salmo 23, as bênçãos de sermos o rebanho do Senhor. Nós somos levados a pastos verdejantes. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Graças a Deus. Isso significa o ensino da palavra de Deus. Deus, Ele quer proporcionar às suas ovelhas, ao seu rebanho, pastos verdejantes por meio do ensino da sua palavra. E por esse motivo, os ministros devem conhecer os bons pastos, para que o rebanho cresça de forma saudável. Aleluia! Isso é maravilhoso, né, irmãos? Nós somos o rebanho e Deus tem para o seu rebanho pastos verdejantes. Aleluia! Graças a Deus. E nós, como obreiros, servos de Deus, e como o pastor Otto fez a leitura de introdução,
precisamos nos deixar ser lapidados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vai nos preparar para toda boa obra. E como um servo de Deus, um ensinador da escola dominical, um pastor, um pregador, um ensinador, Deus tem pastos verdejantes para o rebanho, para que o rebanho mantenha-se saudável em nome de Jesus. Glória a Deus. O rebanho também, ele deve ser conduzido a águas tranquilas, Salmo 23, versículo 2. Isso nos fala da necessidade que a igreja tem do ensino da palavra de Deus, para que seja levada, conduzida às bênçãos entregues pelo Espírito Santo. Jesus falou que aqueles que crescem nele do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Aleluia. Assim a palavra de Deus ela vai operar na vida dos crentes e eles serão enriquecidos pela operação do Espírito Santo de Deus. O ensino é importantíssimo. O rebanho deve ser protegido contra os perigos que os ameaçam. Tudo que o inimigo usa para desanimar e desviar o crente do bom caminho, e como ele luta, como ele trabalha. A Bíblia fala de doenças, de quebraduras, perigo de animais ferozes. Nós encontramos Davi defendendo as ovelhas de seu pai, o leão e o urso. E é nesse sentido que os ministros, obreiros de Deus, devem se deixar gastar e ajudar os que estiverem em má situação espiritual. Aquilo que Paulo fala, eu vi essa expressão esse dia eu cheguei. Eu de boa vontade me gastarei e deixarei ser gasto, ainda que amando-vos mais, seja menos amado. Então você, como um obreiro da casa do Senhor, entendendo que a igreja é o rebanho do Deus vivo, que deve ser levada a pastos verdejantes, a águas de descanso, as bênçãos entregues pelo Espírito Santo de Deus para a igreja. Irmãos, nós estamos no mundo, o mundo jaz no maligno, existe um sistema que está operando, a iniquidade já está operando, Paulo fala, já está operando no mundo. O mundo é mau, mas o Senhor Jesus tem para a igreja pastos verdejantes, águas de refrigério, e nós conduzimos a igreja do Senhor Jesus, que é o bom pastor, às bênçãos do Espírito Santo, para que possam viver uma vida cheia da graça de Deus e não se curvarem diante das pressões que nós enfrentamos no mundo. Então nós temos essa responsabilidade. O rebanho também deve ser guiado. Guia-me pelas veredas da justiça, Salmo 23, verso 3. Aqui se refere às orientações espirituais por meio dos servos do Senhor, que deseja proporcionar aos membros da igreja. Deus quer nos guiar, e na multidão de conselheiros há sabedoria. Deus quer nos guiar, Deus tem orientação para a sua vida. Deus, Jesus é o sumo pastor, mas Ele deu pastores à igreja, e Deus tem capacitado os seus servos para nos dar bons conselhos, a fim de que nós não sejamos levados em vento de doutrina. Eu estava pensando, irmãos, e nós estamos aqui no estudo, não é uma pregação. Eu estava pensando a respeito dos conselhos. Eu fiquei pensando em Aitofel. Lembram de Aitofel? Vamos estudar Aitofel. Aitofel aconselhando Absalão. Aconselha Absalão a se revoltar contra o seu pai, a se levantar contra o seu pai. E essa semana, pastor, eu passei a semana na companhia de pessoas abençoadas e pessoas não tão abençoadas. Foi uma semana que eu passei junto com os reis de Israel, pastor Jonathan. Estou lendo o livro de Reis e passei a semana com Davi na sua velhice. Passei o comecinho da semana com Adonias se levantando, se autoproclamando rei. Aí já vi Salomão sendo ungido pelo Senhor, já vi Betseba se aproximando de Salomão para pedir alguma coisa, já tive vendo ali Joabe se aproximando, tentando alguma coisa.
o sacerdote se aproximando. E, irmãos, eu fiquei lendo o livro de Reis, e dentro deste assunto, o Salmo 23, que Deus tem orientações para a nossa vida, eu fiquei pensando comigo, como que uma pessoa pode? Como que uma pessoa pode? Porque Deus havia dito que Salomão seria o rei que substituiria Davi. Deus falou, Salomão. Adonias sabia, ele era o primogênito. Como que Adonias, sabendo do que Deus queria, ele vai para Hebrom, leva com ele Abiatar, leva com ele Joabe, e ele se autoproclama rei lá em Hebrom. A notícia chega para Davi, já estava de idade, velhinho, 70 anos, já estava velhinho. E Davi, então, Betseba, Zadok, já para ungir Salomão. Eu fiquei, meu Deus, como que uma pessoa, ele sabe que é errado. Ele sabe que é errado, mas mesmo sabendo que é errado, ele toca o barco. Eu falei, meu Deus, como que pode? Como que a pessoa pode? Ele sabe que está errado, mas mesmo assim ele vai adiante. E aqueles 200 homens que estavam junto com Adonias, eles nem sabiam o que ia acontecer, não estavam sabendo de nada. E quando chegam lá, Adonias se autoproclama, ele se autoproclama rei. E quando as pessoas veem que está do lado de Adonias o sacerdote Abiatar, e vê que está do lado dele Joabe, o comandante dos exércitos de Davi, aqueles 200, você pode ver lá no texto, Adonias, ele ganha força, porque olha quem está com Adonias, com toda certeza ele tem o apoio do sacerdote, e ele tem o apoio do comandante das forças armadas de Davi. Então quer dizer, ele é o rei, mas na verdade não era. Mas aí você continua lendo, irmãos, a história. Eu estou dentro de conselhos, a importância. Deus levantou pastores, e está escrito na Bíblia que Deus deu pastores segundo o seu coração, para que apacente com inteligência e com sabedoria. Você vai ver o fim de Adonias. Adonias morreu. Ele foi morto. Ele morreu. Você vai ver o fim de Joabe. Também morreu. Você vai ver o fim de Abiatar. Foi desterrado, porque Deus disse que não haveria descendente de Eli que ocuparia o sacerdócio. E eu falei, não é que tudo que Deus fala acontece, gente? Grande Deus. Deus fala, ainda falei, Flaninha, pastor Odo, Deus fala, o tempo passa, e você vai lendo e parece que não vai acontecer nada, e de repente vem a sentença de Deus. Irmãos, tudo que Deus fala acontece. Grande Deus. Então, guia-nos. Nós vamos tomar muito cuidado quem são os nossos conselheiros. Olha que Abiatar, agora voltando para Aitofel, a Bíblia vai dizer que a palavra de Aitofel, nos dias de Davi e de Salomão, era como se o próprio Deus estivesse dizendo. Era como se Deus estivesse falando. Era Deus falando. Mas esse homem, que tinha um caráter dúbio, um caráter duvidoso, ele muda, ele migra para o outro lado, e de repente ele se encontra inimigo de Davi, e aconselhando o filho de Davi, Absalão: persegue teu pai, mata seu pai merece morrer. Olha o fim de Aitofel. Deus levanta Hussai, derrota o conselho de Aitofel. Aitofel se ressente, se retira e vai tirar sua própria vida. Santo Deus. Olha o fim de Absalão. Morreu, gente. Morreu. Porque esse caminho, irmãos, ele é terrível, gente. Esse caminho é devastador. Santo Deus.
E Deus, está escrito na Bíblia, Ele deu pastores à igreja e Ele quer nos guiar. Guia-me pela vereda da justiça. Deus tem orientações saudáveis para a sua vida, porque você e eu somos o rebanho de Deus. Ele quer que nós tenhamos um fim melhor do que o nosso começo. Graças a Deus. Outra também metáfora é a igreja como família de Deus. Efésios 2, 19 e 20. Esse é um símbolo maravilhoso e traz para nós um ensino importante, que revela que Deus preparou para os crentes através da sua igreja. Assim como todos os membros de uma família normal desfrutam de amor e comunhão no seu lar, do mesmo modo, todo membro da igreja deve sentir-se ligado aos outros membros pelo amor de Deus que foi derramado no seu coração. Ninguém deve viver para si, porque somos a família de Deus. Efésios 2, 19 e 20. É uma linguagem metafórica para mostrar a igreja. Ninguém deve viver só, mas devemos viver também para o outro, sendo portador do amor fraternal, tendo cuidado uns dos outros, chorando com os que choram e se alegrando com os que se alegram. Assim como todos os filhos de uma família recebem educação e a devida orientação no lar, também a igreja é o lar espiritual, onde os membros indistintamente recebem cuidados, alimentação espiritual e orientação, através da qual poderão amadurecer espiritualmente e crescer e gerar muitos frutos para que deixem de ser meninos. É na igreja, é na família de Deus, é nesse ambiente aonde um cuida do outro, aonde um se preocupa com o outro, se alegra com a vitória do outro e chora com as derrotas do outro. Além das metáforas que descrevem a natureza da igreja, as Escrituras elas sugerem outros conceitos para descrever o seu caráter. E uma forma comum é retratar a igreja sob duas perspectivas: a igreja universal e a igreja local. A igreja universal é o conjunto de todos os salvos. A igreja universal é o conjunto de todos os salvos em Cristo, independente das diferenças geográficas, culturais ou denominacionais. A igreja universal ela é composta de todos os que, em todos os tempos e em todos os lugares, possuírem seus nomes escritos no livro da vida. Amém, irmãos? Amém. Temos a igreja universal e temos a igreja local. E eu vou repetir, porque daqui a pouquinho tem um assunto que eu achei extraordinário. A igreja universal é o conjunto de todos os salvos em Cristo, independente das diferenças geográficas, culturais ou denominacionais. A igreja universal ela é composta de todos os que, em todos os tempos e em todos os lugares, possuírem seus nomes escritos no livro da vida. Aleluia! Glória a Deus! Ela é citada no Novo Testamento no singular. No plano eterno de Deus, a igreja universal foi arquitetada por Ele antes da fundação do mundo e tem um caráter geral, porque inclui todos os cristãos remidos por Cristo dentre todos os povos. A igreja universal, ela é regenerada. Nessa igreja não somente estão todas as pessoas salvas, mas somente as pessoas salvas fazem parte da igreja universal, diferentemente da igreja local, que infelizmente contém um trigo e também um joio. Os membros da igreja universal são totalmente e completamente regenerados. É a igreja que se compõe somente de ovelhas. Na igreja local pode haver lobos, falsos irmãos, infiéis e alguns que se introduzem de fora, mas na igreja universal ela é composta somente de pessoas que nasceram de novo, pessoas regeneradas. Amém, irmãos?
A igreja universal, ela é invisível. Hebreus capítulo 12, versículo 23. Embora ela tenha uma manifestação visível na igreja local, a igreja universal como tal é um organismo invisível. Na verdade, não dá para nós vermos. Nós estamos vendo apenas uma parte da igreja universal, na igreja local, porque ela é composta de todos os crentes que em todos os lugares, em todos os tempos possuem seus nomes escritos no livro da vida. A igreja universal, ela é crescente. Lucas registra que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam sido salvos. Atos capítulo 2. A igreja universal, ela cresce em números e ela cresce em qualidade. Cristo, ele sustenta o crescimento do seu povo, ele fornece os dons e o poder do Espírito Santo para cumprir o seu objetivo para a sua igreja. A igreja universal, irmãos, isso é importante, ela está crescendo. Ela é crescente porque todos os dias, em todas as partes do mundo, o Espírito Santo está convencendo homens e mulheres, jovens, a respeito do senhorio de Jesus. E aonde uma pessoa reconhece o senhorio de Jesus, existe perdão de pecados, e a igreja de Deus, ela está crescendo. Ela só cresce, irmãos. Ela começa de forma inexpressiva, começa de forma pequena, mas porque Jesus, ele fornece o poder de sustentação, a igreja universal, ela só está crescendo. Teve um dia que eu recebi na minha casa, na porta de casa, um moço da igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, os Mormons, e ele falou, pastor Aldo, que a igreja, ela apostatou. Então, Joseph Smith recebeu as tábuas ali de Moroni e reformou uma nova igreja, a nova igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, porque a igreja apostatou. Então recomeçou tudo de novo. Aí eu perguntei, falei para ele, olha, de duas uma, eu não sei quem é Jesus para você, mas ou Jesus, ele é louco, ou Jesus, ele é mentiroso, porque ele falou que edificaria a sua igreja sobre a rocha, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Eu falei, você que me responde, quem é Jesus para você? Porque a igreja universal, ela está em franco crescimento. Em países onde há perseguição religiosa, pode dar-se a impressão que o evangelho está retrocedendo, mas não, irmãos. Quando você toma conhecimento do que Deus está fazendo na Coreia do Norte, o que Deus está fazendo na China, o que Deus está fazendo no Iraque, o que Deus está fazendo no Egito, Deus está enviando missionários, pastores, para darem curso de formação e capacitação para pastores que estão pastoreando igrejas, estão formando crentes para alcançar novos crentes, porque a obra de Deus, ela segue avançando, porque Deus é quem sustenta a sua igreja. A igreja universal, ela sempre vai crescer. Aleluia! A igreja universal, ela é indivisível, diferentemente da igreja local, que pode enfrentar divisões e cismas. A igreja universal, ela tem uma unidade indestrutível. É o corpo espiritual de Cristo, e como tal, não pode ser destruído, como também Cristo não pode ser. Aleluia! A igreja universal, ela é indivisível. Aleluia! A igreja universal, ela também é invencível. Mateus 16, 18. Esta ou aquela congregação local, ela pode se dobrar, ela pode se vergar, como as 7 igrejas da Ásia Menor. Mas a igreja universal, irmãos, ela jamais, nunca cairá. Ela jamais, uma igreja local pode até fechar as suas portas, pode até deixar de atuar naquela cidade, naquele local, mas não se enganem, isso não significa que a igreja de Deus está retrocedendo, porque a universal, ela está sempre crescendo, e ela é
invencível, irmãos. Não tem quem possa derrotar a igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra. Aleluia! Ela sempre será vitoriosa, ela sempre será bem-sucedida. A Igreja Universal, ela cumprirá a missão para a qual Deus a convocou. Efésios 3, versículo 9 ao versículo de número 11. A Igreja Universal, ela também glorifica a Deus. O objetivo de toda a criação é glorificar a Deus. Especificamente a respeito da igreja, o apóstolo Paulo diz, Efésios 1,6, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Efésios 1,12, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que esperamos em Cristo. Efésios 3,21, a Igreja Universal, ela glorifica a Deus. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. A Igreja Universal, ela vive para glorificar o Senhor Jesus. Aleluia. Está em Efésios 3,21. A esse glória na igreja. A Igreja Universal, ela glorifica o seu Senhor. Aleluia. Todas as igrejas locais do mundo pertencem à Igreja Universal, mas é possível ser membro da igreja local sem pertencer à Igreja Universal. Todas as igrejas locais do mundo pertencem à Igreja Universal, mas é possível ser membro de uma igreja sem pertencer à Igreja Universal. O fato de uma pessoa estar na igreja não significa que ela é salva. Ela ouve a palavra que gera fé e que leva ao arrependimento e a fé em Cristo. Mas eu estava conversando, irmão, nós estamos aqui estudando juntos. E dentro deste quesito, eu falava com a Silvana, a gente conversa muito em casa, né, Vaninha? A gente senta na mesa e conversa, pastor. Eu falei, Vaninha, nós temos que tomar muito cuidado, Dani. Porque não é pelo fato de nós pregarmos, não é pelo fato de nós ensinarmos, não é pelo fato de ser pastor, presbítero, diácono ou cooperador, que nós somos salvos. Não é por isso que nós somos salvos. Nós não somos salvos porque regemos. Nós não somos salvos porque nós estamos participando do culto. Nós só podemos ser salvos se nós cremos em Jesus Cristo como nosso único Senhor e o nosso suficiente Salvador. A gente não pode se enganar, irmãos. Verdade. Que o fato de a gente estar num ministério, que nós somos salvos. Na Europa, nós ouvimos aqui em outras ocasiões, que uma das exigências para que um pastor, ele assuma a igreja, é que ele tem que ser crente. É uma exigência absurda. É chover no molhado. Porque você consegue conceber um pastor que pastoreia uma igreja que não é salvo? Mas existe. Se existe essa exigência, é porque existe essa possibilidade. Alguém que imagina, porque ele fez um curso teológico, ele tem um certificado teológico, ele tem um certificado de pastor, ele tem um certificado de presbítero, ele acha que ele é salvo. Mas não se engane. Não se engane. Nós não somos salvos por aquilo que fazemos. Nós somos salvos se nós cremos em Jesus. Imagine, meus irmãos, que decepção ter caminhado tanto tempo. Por isso que nós temos que sondar a motivação do nosso coração. Por que é que você faz o que você faz? O que te motiva? É recompensa? É elogio? Você só é o que você é se você estiver atrás desse púlpito? Nós precisamos ter, irmãos, em nome de Jesus, está na Bíblia, o mesmo Espírito testifica conosco. Eu não tenho que perguntar para minha esposa se ela acha que eu sou salvo ou não, pastor. É eu que tenho que ouvir o testemunho do Espírito, do meu Espírito, dizendo que eu sou filho de Deus e não ter dúvida desta filiação divina, que Deus é o meu Pai. Não se engane.
Pregar é uma maravilha, ensinar é uma maravilha, você está aqui é uma bênção, mas tome cuidado para que pregando aos outros, nós mesmos não sejamos reprovados. Estamos na igreja local, mas não participamos da igreja universal, porque na igreja universal só participa dela quem realmente foi regenerado, quem recebeu Jesus Cristo como seu único Senhor e o seu suficiente Salvador. Por isso que D.L. Moody fazia convites, o altar está aberto. Quantos querem entregar a sua vida para Jesus? Billy Graham, o estádio lotado. Quantos nessas arquibancadas querem entregar a sua vida para o Senhor Jesus? E as multidões vinham receber Jesus, reconhecendo seus pecados. Aleluia! Temos que fazer uma análise dentro do nosso coração. Você é salvo? Você não é salvo porque prega, porque ensina. Você não é salvo porque é pastor. Você é salvo porque você crê em Jesus. Jesus é o teu Senhor. Jesus é o teu Salvador. Aleluia! A igreja local. Eu já estou encerrando o meu tempo. Glória a Deus. Eu sei que vai ser um ano que nós vamos ouvir muito, então eu não preciso esgotar o assunto. A igreja local é o grupo que se reúne regularmente com o mesmo objetivo de adorar a Deus e tem em comum as mesmas expressões de fé. É a reunião dos fiéis em um local específico. Jesus, ele é o cabeça da igreja universal, a igreja invisível, mas Jesus também é o cabeça das igrejas locais, essa que nós vemos. Jesus é o cabeça. Isso está claro no livro do Apocalipse. No capítulo 1, verso 20, ele tem os mensageiros na sua destra. 2:9, ele repreende as igrejas por seus pecados. 2:5, ele lhes ordena que se arrependam. 2:5, 10 e 26, 3:12, ele julgará e recompensará pelas suas obras. 2:5, ele tirará o seu castiçal da igreja se eles não se arrependerem. Ele sonda as mentes e os corações dele. 2:23, ele os condena pelo seu espírito. Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 20. Irmãos, isso aqui tocou profundamente meu coração. A igreja local deve ser uma pequena réplica da igreja universal. Nós temos a igreja universal e nós temos a igreja local, a igreja visível. E essa igreja local, que está reunida em determinadas cidades, em torno de Cristo e da adoração, ela deve ser uma pequena réplica da igreja universal. Aleluia! Isto é, deve ser composta de pessoas que pertençam a todas as situações históricas, culturais e raciais, éticas, níveis sociais e econômicos, que nasceram de novo e compartilham a dedicação de suas vidas ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! As características que nós encontramos na igreja universal, elas precisam ser encontradas também nas nossas igrejas locais. Aleluia! Glória a Deus. Essa unidade, vidas que nasceram de novo, vidas compromissadas com o Senhor Jesus. Aleluia! É verdade que existe o trigo, é verdade que existe o joio, que às vezes existem divisões, mas quando as pessoas entrarem na igreja, nós somos a igreja do Deus vivo. O Espírito Santo habita em nós no coletivo, mas Paulo fala também, habita em nós no singular. Nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos uma pequena réplica da igreja universal. E quando as pessoas entrarem na igreja local, elas precisam encontrar esse ambiente de acolhimento, a igreja como família, a igreja que abraça, aquela igreja inclusiva, e não aquela igreja que exclui, aquela igreja que abraça o rico, abraça o pobre, abraça aquele que tem formação acadêmica, aquele que não tem formação acadêmica, porque nós somos uma família, e as pessoas
entrando na igreja local, identificando essas características, meus irmãos e minhas irmãs, será um testemunho tremendo para que essas pessoas venham, ouçam, sejam convencidas pelo Espírito Santo e seja como na igreja primitiva, tenham prazer de estar na casa do Senhor. Aleluia. Porque nós estamos vivendo o tempo dos desigrejados, pessoas que acham que não é importante estar na igreja, mas nós vemos o ensino da palavra de Deus, que essa igreja local, ela é uma pequena réplica da igreja universal, e aonde você está congregando, ali, meus irmãos, há uma manifestação da glória de Deus. Ali tem vidas que amam Jesus, ali tem vidas que desejam ir morar no céu, ali tem pessoas sinceras, ali tem pessoas verdadeiras, ali tem pessoas que estão quebrantadas diante do altar do Senhor, porque a presença de Jesus está reinando naquele lugar. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. A igreja local, ela é a manifestação física e visível de Cristo Jesus neste mundo. Eu sei que meus irmãos já encerram os 11h53. O propósito da missão da igreja, acho que todos nós já sabemos, mas eu vou recapitular. Qual é o propósito da igreja? Primeiro, em relação ao mundo, repita comigo: evangelização. Evangelização. Qual é o propósito da igreja em relação ao mundo? Evangelização. Evangelização. Pregar o evangelho a toda criatura, ao mundo todo. Em relação a Deus, será adoração. Em relação a Deus, qual é a missão da igreja? Adoração. Adoração. Pastor Flávio vai abordar esse tema, não vou entrar. Pastor agora acho que entra na missões, né, pastor? O tema do senhor, não vou explorar o primeiro tópico. Em relação ao mundo, a igreja que foi deixada para evangelizar, para proclamar as boas novas, para ir no mundo inteiro e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. A igreja brilhar nesse mundo, evangelizar. Em relação a Deus, a igreja deve adorá-lo, a igreja deve glorificá-lo. Lembram-se que eu falei agora há pouco, que a igreja local, ela é uma pequena réplica da igreja universal, e a igreja universal, que ela é formada por todos os salvos, de todos os tempos e todos os lugares, que tiveram seus nomes escritos no livro da vida, é uma igreja que adora a Deus, que glorifica o Senhor. Lembra que eu acabei de falar? E a igreja local, pastor John, que é uma pequena réplica da igreja universal, essa igreja, ela também vive para adorar o seu Senhor. Aleluia. Nós nos reunimos para glorificar a Deus. Não somente nós dizemos glória a Deus, não. Nós dizemos glória a Deus porque Ele é digno de glória, digno de honra, digno de louvor e digno de adoração. Nós damos glória ao Senhor, mas nós também glorificamos a Deus através do nosso cotidiano, através da nossa vida no trabalho, através da nossa vida no lar, através de você limpar a casa, lavar a louça. Paulo disse: portanto, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa façais, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. Então, em relação a Deus, a igreja deve adorá-lo. Nós fomos salvos, nós somos a igreja do Deus vivo para adorar a Deus. Aleluia. Nós não limitamos a nossa adoração a apenas uma hora de culto, não. Nós adoramos a Deus 24 horas por dia, aleluia. Esse é o nosso chamado, esta é a nossa vocação, aleluia. Por isso que você entra na igreja e tem glória a Deus, tem aleluia, tem línguas estranhas. Nós estamos louvando ao Senhor sexta, terça, quarta, sábado, domingo, porque a igreja local, ela vive para adorar o seu Senhor, aleluia. Esse é o nosso DNA, é o propósito da nossa existência. É para isso que nós existimos, é para adoração. Em relação aos outros cristãos, é para promover o ensino e a edificação, aleluia. E em relação à igreja universal, o propósito da igreja local é ser uma expressão, uma manifestação visível, uma expressão exterior do caráter de Cristo,
manifestando seu reconhecimento, sua liderança da nossa unidade. Meus irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo de Nazaré e que possamos ser esta igreja que Jesus salvou, esta igreja que faz a diferença no mundo, essa igreja que ama o seu Senhor, que cumpre a sua missão e sabe muito bem o que tem que fazer neste lugar. Não estamos aqui aleatoriamente. Deus tem um plano nas nossas vidas, Deus tem um plano na sua família, Deus tem um plano no seu ministério, e que nós possamos viver essas verdades no nosso coração e vivê-la plenamente em nome de Jesus.